Na semana em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a gente convidou a secretária de Cultura de Suzano, Márcia Bellarmino, ela que tem uma ligação muito forte com a cultura. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da vida dela e também sobre a programação que foi especialmente preparada aí pela secretaria para fazer a celebração dessa data. Secretária, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Oi, Sandra, muito obrigada pelo convite. Eu que tenho que agradecer e vamos para um bate-papo gostoso aqui para falar um pouco sobre a mulher, sobre a cultura, né? É verdade, Márcia, você tem uma história muito ligada à questão da cultura, né? Gente, para quem não conhece, a Márcia, ela é pedagoga, mas ela também é coreógrafa, né? Professora de balé e hoje está na Secretaria de Cultura, né? Eu queria que você contasse para a gente, Márcia, como é que foi esse início aí, essa sua ligação com a cultura que fez com que essa sua ligação se tornasse, inclusive, uma profissão, né? Na verdade, é uma questão até muito interessante, porque são as oportunidades que muitas vezes surgem na vida da gente. Uhum. E a minha mãe, que vem de uma família muito simples, aos 4 anos de idade, eu tenho 53 anos, ou seja, há 49 anos, ela perguntou para mim do nada: você quer fazer balé ou piano? E de uma simplicidade, né? Lembrando que naquela época não existia o WhatsApp, não existia a internet, Uhum. mas de alguma forma ela ficou sabendo que em Mogi das Cruzes tinha. E daí para frente, a arte nunca mais saiu de mim, porque eu parei nesse período todo por 2 anos, que foi uma transição que eu teria que ir para São Paulo. Ainda era muito jovem, mas aí eu construí toda a minha carreira. Fui aluna da primeira turma do Balé Municipal da cidade de Suzano, que hoje são as oficinas Profarte, mas na época se iniciou com um curso chamado de dança já, mas Balé Municipal de Suzano. E era da primeira turminha. Depois foi conquistando espaço, tive que ir para São Paulo, tive a minha formação na Unixul, que era, na época, Colégio Cruzeiro do Sul ainda, mas eles tinham uma extensão voltada para a formação de artes. Uhum. Então, era o Centro Internacional de Estudos Coreográficos e Artes da Unixul. Olha só. E lá eu tive a minha formação, mas aos 19 anos eu retorno para Suzano como professora no próprio Balé Municipal de Suzano. Em 93, criei a minha escola, hoje tem 30 anos, né? Uhum. E aí, agora, a convite do secretário, o ex-secretário de Cultura, que é o nosso vice-prefeito Valmir Pinto, me trouxe para a Secretaria de Cultura como coordenadora de dança, depois vir a ser supervisora. Uhum. E agora, com a saída dele, o prefeito Rodrigo me nomeou secretária de Cultura, que é um grande prazer, né? É uma forma de reconhecimento, de credibilidade. Isso me deixa muito feliz em poder contribuir um pouquinho e entregar para a cidade tudo aquilo que um dia foi ela que me oportunizou, né? É verdade. E como é que foi isso, crescer nesse ambiente cultural mais próximo, né? Porque algumas pessoas costumam dizer, e eu acho isso mágico, né? Que a criança ela aprende cantando, dançando, brincando, correndo, né? E a música e a cultura e a arte, ela faz parte da nossa vida, né? A gente tem músicas que nos trazem memórias, né, afetivas, importantes, né? Então, a construção de todo ser humano, ela está de alguma maneira ligada à arte e à cultura, né, Márcia? Na verdade, você vai estabelecendo as memórias, né? Elas são ativadas a partir de uma música, de um cheiro, de uma culinária, né? Então, se você pega a cultura como um todo, né? Não falando só das expressões artísticas, mas quando você traz os costumes, a cultura de um povo, aquilo vai realmente atuando na construção do cidadão. E aí as linguagens artísticas, ela vem para sensibilizar tudo isso, né? Eu falo que são pequenas doses homeopáticas que vai construindo um cidadão, vai construindo um ser humano mais sensibilizado, com um olhar mais crítico. Você aprende a trabalhar em grupo. Eu sempre falo com as mães, quando eu vou nas reuniões, quando a gente vai fazer as boas-vindas para as crianças das oficinas, que o contato com a arte, ele ajuda na construção e na transformação do ser humano. Porque a gente aprende coisas tão sutis que você nem percebe que você está absorvendo, mas que lá na frente, quando você já é um profissional, você vai lembrar de alguma situação.
eu brinco, o próprio TCC, né? Uhum. Você vai fazer um TCC, você faz um trabalho em grupo. Como é um trabalho em grupo? Você é obrigado, dentro das artes, principalmente as artes cênicas, né? Teatro, dança, circo, que é a relação minha com o outro também. Mas também provoca uma autorreflexão sobre como eu me vejo nesse personagem, como eu me vejo atuando, ou dançando, interpretando. Então, quando você pega tudo isso, quem sou eu no meu papel profissional? Uhum. Como eu lido com uma equipe? Como eu apresento para um TCC? Como eu administro aquele nervoso aonde eu posso controlar melhor as minhas emoções para que eu possa me expressar melhor? Como eu observo o mundo? As artes plásticas, por exemplo, ela traz isso. Como eu enxergo as cores, né? E aí, quando você traz isso para o seu emocional, as pessoas dizem, né, quando não estão muito bem, o mundo está cinza, né? Então, por que a gente escolhe uma cor para representar também as emoções? São coisas que você percebe lá atrás, que você não lembra, mas, de repente, você está utilizando isso, né? Uhum. Então, esse olhar, essa possibilidade, que eu sempre digo, que a educação associada com a cultura, na formação, principalmente da criança, né? Aí você pega também os adultos. A gente tem senhorinhas que muitas vezes estão com a síndrome do ninho vazio, elas se socializam ali, num artesanato. Uhum. Nós temos, inclusive, um projeto no Casarão da Memória, em Suzano, que é Bordando Histórias. Olha que lindo. Porque enquanto elas estão ali trabalhando e bordando, elas estão revivendo histórias. Isso é muito legal. Uhum. Então, a arte, ela traz esse acalento, principalmente numa época que a gente passou como a pandemia, né? E, Márcia, eu queria que você falasse também um pouquinho da sua relação e da construção que existe entre a arte e o empoderamento feminino, né? A gente está numa semana onde a gente vai falar muito sobre essa celebração do 8 de março. Algumas pessoas dizem que não há o que celebrar, há o que lutar, e eu concordo que é um momento ainda de luta, né? A gente ainda está no momento de ainda luta por sobrevivência, né? Com tantos casos de feminicídio que a gente tem registrado aí nos últimos dias, e essa discussão de gênero se faz cada vez mais importante. E nesse sentido, o papel da mulher, quando a gente fala desse aspecto da cultura, a cultura ela nos oferece toda essa reflexão que você falou, né? Essa construção de cidadania, né? A construção do respeito pelo outro, né? Do papel do outro. E eu queria que você falasse como que isso impactou e impacta você nessa construção da mulher Márcia Bellarmino. O espaço da mulher, eu sempre comento, Sandra, que é importante falar da luta, ela existe, mas eu acho que a luta ela tem que ser estabelecida para que ela não se torne essa poetização de que a mulher é guerreira, que a mulher é resistente, que a mulher é forte. Ela tem que ser tudo isso para ela conquistar minimamente um espaço, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar para que essa trajetória ela seja muito leve, ela seja só normal. Por que tudo isso, entende? Então, quando você vê as pessoas trabalhando eu não consigo desprender, não é à toa que eu sou pedagoga, a formação, a educação, seja ela formal ou informal, né? Eu não consigo ver o desprendimento da cultura. Não é à toa que a gente tem a Base Nacional dos Parâmetros Curriculares, que é a BNCC, que tem as artes incluídas no currículo, né? Para que, de fato, aquela criança ela seja empoderada desde o início. Aí você pega as meninas, né? Aí você começa com aquelas questões assim, isso aqui é para menina, isso aqui é para menino. As artes, ela vem unificando tudo isso, né? Por que eu não posso fazer um tricô de dedo? Porque ele vai desenvolver habilidades que eu vou necessitar, isso falando enquanto criança, né? Mas meu filho vai fazer crochê, ou ele vai pintar, ou ele vai dançar. Tem tantas habilidades que você absorve nesse processo. E a mulher, ela tem esse espaço mais posto assim, sabe o chazinho da tarde? O tricôzinho,
né? E eu acho que a gente tem que trazer toda essa relação que eu trago hoje, ela veio sendo construída e eu sou muito grata à coragem que a arte me trouxe, a dança me trouxe essa coragem, porque hoje eu tenho a liberdade de escolher aonde eu quero estar. Eu acho que você tem que trabalhar para que seu filho... E aí não é a mãe que tem que trabalhar para conquistar. Todo homem, ele tem uma mulher que ele ama e que é importante na vida dele. Uhum. Então, eu falo de empatia, né? Temos a nossa causa, mas é importante que os meninos adolescentes e os homens também tenham um momento de reflexão e que eles possam estar olhando para o seu entorno e também tendo empatia. Porque não adianta a gente trabalhar só na questão da mulher e no empoderamento dela se você tem as mesmas pessoas disputando os mesmos espaços, que são os homens, e a mulher travando uma guerra. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que unir tudo isso. E aí eu vejo o quanto a cultura ela abre, porque a cultura ela abre para a diversidade. Uhum. Eu não olho para a mulher, para o gay, eu não olho para o trans, para a mulher trans, para o homem trans, eu olho para o ser humano como um todo. Uhum. Né? Então, esses espaços, eles são conquistados como ser humano. Então, eu, como ser humano, eu tenho o direito de escolher estar onde eu acredito que eu tenho que estar. Uhum. Então, eu posso ser mãe, esposa, eu posso ser só empresária, eu posso ser advogada, eu posso ser o que eu quiser, desde que não se torne só uma necessidade, dá para me entender? Porque, às vezes, você tem que ser mãe, esposa, dona de casa, fazer um trabalho para conseguir colocar um pouco mais de estrutura, uma renda dentro da sua casa, uhum. e onde, na verdade, você não é uma escolha, é uma necessidade. O ideal é que a gente consiga trabalhar, e aí trabalhar nas políticas públicas mesmo. Quando você pega, por exemplo, uma atividade de artesanato, ela vai completar uma renda. Sim. Ela vai ajudar. Quando você abre um espaço para que a criança dentro, a mulher, né, quando ela pode olhar para aquele espaço, ela vê você sendo profissional. Eu, no lugar onde eu estou, casada, tenho 2 filhas, mas eu ocupo o cargo de secretária de Cultura hoje porque eu vim construindo uma trajetória dentro do lugar que eu gostaria de estar. Uhum. Quantas vezes eu ouvi, mas você só faz... você trabalha com dança? Ah, tá, mas você é o quê? Além de bailarina ou além de professora? Então, a gente ouve muito isso. Os né? rótulos. Os rótulos. Né, Márcia? Eu acho que... E hoje a sociedade ela está buscando, talvez, às vezes com gritos e por vezes até com tragédias, assim, colocando como exemplos, infelizmente, né? Porque eu acho que a discussão tinha que ser um pouco mais pelo lado do respeito, da empatia, se colocar no lugar do outro, mas de alguma maneira o assunto está em pauta no nosso dia a dia, né? Essa questão de, olha, a mulher ela tem o direito de não ser rotulada, como você disse, né? De ela também ocupar esse local que ela quer estar. E aí, quando a cultura vem com essa força de reflexão, não digo que uniformidade, mas ela olha tudo de uma maneira bem mais ampla, né? E ela foca também na questão do sentimento, dessa sensibilidade mais do ser humano, da fragilidade, talvez, até do ser humano. Né? Eu falo que eu acho que é a humanização, Uhum. né? Quando você trabalha a empatia, você só vai ter empatia quando você tem esse lado mais sensibilizado, né? E esse contato com a arte, ele vai travar isso, mas ele também não fica só na poesia, no romance, ele vem com um lugar de encorajamento. Você vai se encorajando para entrar em cena, para participar de uma exposição, sabe? Expor o meu trabalho. Quem trabalha com arte está se expondo o tempo todo. Uhum. Isso, de alguma maneira, você adquire para a sua vida uma autoconfiança que é necessário.
né? É necessária para você se encaixar em qualquer ambiente de trabalho, Uhum. né? E eu acho uma das coisas nós estamos falando aí sobre a questão desse lugar da mulher, né? Acho que uma das questões que a segurança para a mulher, ela ainda é um grande problema, porque é onde você tem o maior índice de violência, né? Uhum. Você vê, ela acaba se expondo, então os abusos, sejam eles morais, de todas as formas, né? Uhum. E, então, infelizmente, ela ainda é olhada em várias situações como, poxa, ela está ali porque de alguma maneira ela traçou ou ela se rendeu de alguma forma a alguma chantagem, alguma exposição moral, algum tipo de assédio. E, muitas vezes, aquelas que estão na periferia, além de tudo, sofrem a violência para tentar abrir um espaço. Porque, muitas vezes, o marido ou a família, onde deveria estar acolhendo e apoiando, a pessoa quer que ela esteja ali, mas na hora dela seguir um caminho, dela querer traçar, fazer a trajetória dela, ela muitas vezes ela não consegue e ela ainda sofre agressões porque ela tem que seguir aquilo que o machismo estrutural vai colocando, né? E aí, Márcia, a gente vai falar daqui a pouquinho, gente, da programação que foi feita aqui especialmente para a Semana da Mulher. Antes disso, eu queria só que a gente falasse, eu queria a sua opinião e o seu olhar, quando a gente coloca mulheres ícones e de expressão e que despontaram nas artes de alguma maneira, na música, na canção, nas artes, enfim, a gente vê que houve um preconceito fortíssimo, né? Mesmo quando a gente fala de Elis Regina, de Nara Leão, ou quando a gente fala de tantas outras mulheres que, quando elas se apresentam, se colocam, passaram por tanto preconceito, Rita Lee mesmo, né, que agora, de maneira póstuma, são muitas homenagens e justas homenagens, mas ela foi extremamente criticada, como tantas outras mulheres que nos antecederam, né? Não só no Brasil, mas acho que em qualquer lugar do mundo a gente vê essas mulheres que foram ícones, mas que foram extremamente criticadas, não só na sua época e até nos dias atuais, né? Como é que é essa figura, e principalmente quando a sociedade tenta sexualizar a mulher, né? Como é que você vê isso? Eu vejo isso na transição, por exemplo. Eu trabalho muito com dança. Uhum. Então, eu vejo a família colocando o melzinho na chupeta e dando para a criança, porque a mamãe parece que brinca de boneca. Então, leva a criança para a criança colocar a coroinha, para ela ser a Barbie, porque ela fica linda. E aí ela vai incentivando. Quando chega na adolescência, que é 16, 17 anos, que é o momento onde, de fato, precisa ir para o apoio, para que essa menina, de fato, consiga ser profissional da dança, porque aí você não está falando de realização de sonho mais. Você está falando de... Porque o sonho chega uma hora que ele ultrapassa e, na construção, ele começa a achar... Eu sou capaz de me tornar uma profissional da dança, ou uma profissional do teatro. Só que aí vem o primeiro preconceito. Mas você já fez balé, você já fez teatro a vida toda. Agora você tem que arrumar uma profissão. Aí é a faculdade, aí não é mais profissão. Entendi. Aí você enfrenta a primeira grande barreira, né? Não estou falando nem das barreiras sociais, que é quando a criança está lá e ela muitas vezes não tem acesso. Ainda bem que Suzano promove esse acesso. Hoje nós temos, nos nossos cursos de base, nós temos 3.000 alunos de vagas, que são vagas totalmente, cursos gratuitos de acesso à cultura. Mas nesse primeiro momento, existe um apoio, muitas vezes, da família. Porque às vezes o sonho da família, né? É o sonho da mãe, é o sonho da família. Uhum. Quando chega na adolescência, é a hora de você resolver uma profissão. Aí você tem que ser advogada, médica, enfermeira, enfim, qualquer uma outra profissão. Porque aquilo Mas aquilo não, porque isso não vai te trazer futuro nenhum. E eu vivenciei inúmeros profissionais, pessoas de Suzano. Suzano é um celeiro de artistas.
Então, eu vi profissionais saindo de Suzano, que estão na Alemanha, que rodaram o mundo, que estão em grandes companhias, seja de teatro ou de dança, atuando, artistas plásticos que são reconhecidos. E as pessoas todas passaram, vêm com as mesmas histórias. Poucos têm apoio da própria família. Então, a resistência, muitas vezes, ela vem de dentro da própria família, você entendeu? E aí, depois, quando vai, extrapola para a sociedade, né? Aí, quando extrapola para a sociedade, vem aquelas questões, né? Artista é vagabundo, infelizmente, né? Artista É boêmio, preguiçoso, né? é boêmio. Só que a gente fala também então, e os grandes nerds, criadores de games? Teoricamente, são pessoas que trabalham, que desenvolvem, viram um outro nicho, né? Mas não é que eles ficam brincando e eles não fazem nada. Não, eles são pessoas que escolheram um formato e que contribuem, que a partir dos games você tem uma nova profissão, você tem coisas surgindo. Então, o mundo, ele é assim, ele é rotativo o tempo todo. E as artes, elas permeiam a sua vida o tempo todo. Então, o artista, ele está ali, ele é aquela formiguinha, ele é aquela cigarra que passa despercebido na vida da sociedade, mas o tempo todo. Aqui tem uma arte construída, seja uma arte digital, mas uma pessoa que trabalha com marketing digital, por exemplo, um designer, ele é um artista, de alguma forma, ainda que de uma maneira mais atualizada no nosso mundo contemporâneo, a arte ela vai se infiltrando em vários aspectos. A chamada do podcast tem uma arte que foi pensada, que foi criada. Isso é sensibilização a partir de uma arte que foi construída lá atrás. Então, são inúmeras profissões. Não é só ser ator, ser artista plástico, né? A arte ela vai permeando. Você pega o cinema não é feito a uma mão, duas, só o ator e o diretor. Tem uma equipe gigante. Então, aí você fala de girar a economia. É verdade. E agora, Márcia, vocês prepararam uma programação aí para a Semana do Dia da Mulher. Bem bacana aqui em Suzano. E uma delas, eu sei que tem várias, né? Mas vai ter uma que eu achei bastante interessante, que é o Vozes que Representam, né? Um especial Mulheres, né? Conta como é que vai funcionar aí esse programa, esse projeto, né? Só para deixar aqui, gente, vai acontecer no dia 21, né? Numa quinta-feira, 7h30, no Anfiteatro, ali no Centro Cultural Morricone. Né? Como é que vai funcionar esse Vozes que Representam? Na verdade, Vozes que Representam, ele compõe um grande guarda-chuva que nós chamamos Programa Agita Palmares, né? Esse programa ele foi criado, inclusive, ações no Parque Max Pfeffer, né? Que é para trabalhar todo um processo de tudo que dialogue com a diversidade. E você pega por exemplo, no Parque Max Pfeffer nós temos o samba, então você pega todo o pessoal afrodescendente e dentro do Vozes que Representa, também Vozes que Representam muitas vezes é um ator, um artista, um escritor, que traz, que de alguma maneira aquela voz, né? Ou seja, ele é uma escrita, mas ela traz uma representatividade na sua fala. O ano passado nós recebemos, por exemplo, o rei da Angola, né? Dentro desse programa do Vozes que Representam. Olha que interessante. E agora a Daniele Guerreiro, ela é uma mulher que trabalha com mulheres refugiadas. E ela vem para falar um pouco de como é esse trabalho que ela desenvolve, porque não podemos deixar de olhar para essas mulheres refugiadas, que hoje, dos 100 milhões de refugiados que nós temos no mundo, 50% são mulheres. E mulheres que, muitas vezes, com esse olhar preconceituoso da sociedade, parece que são todas mulheres que não têm formação. Não, pelo contrário. São mulheres como nós, que estamos aqui vivendo nossas vidas normais, né? Professoras, donas de casa, médicas, empresárias, que têm
sair em retirada, abrir mão de toda uma estrutura que tem e começar do zero numa luta pela sobrevivência, e muitas vezes se tornam arrimo de família, né? É verdade. E só para fazer um parênteses, Márcia, quando a gente fala das mulheres refugiadas, parece que é tão distante, mas na verdade a porta de entrada é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Aqui bem pertinho, e a partir do momento que elas desembarcam aqui, existe em algum momento uma rede ali também que vai de alguma maneira tentar auxiliar esse pessoal quando vem, mas não é 100%, e aí tem as ações que acontecem, ora por ONGs ou pela comunidade. Em Guarulhos a comunidade síria é muito forte, né? Eles acolhem aí os seus compatriotas, enfim, e faz um trabalho bem interessante. E é uma realidade mais do que atual do que a gente está vivendo com o mundo com tantas guerras, né? Exatamente. E a Daniele faz esse trabalho, um trabalho muito legal. Então, eu acho que essa edição Vozes que Representam, ela realmente vem para que a gente possa aguçar esse olhar para esse nicho da sociedade, né, mundial. É verdade. Então, é um trabalho muito significativo que ela faz. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas acho que vale. A entrada é franca, né? O Teatro Orlando de Gênova comporta em torno de 100 pessoas, porque geralmente é um público mais direcionado. Sim. Agora que nós abrimos um pouco mais, né? Uhum. Porque muitas vezes são escritores, então você pega um nicho. Um nicho mais. Mas aqui não, aqui você está falando, poxa vida, é quase uma obrigação Uhum. de nós, mulheres, sociedade, entender um pouquinho, porque é assim que você alivia o preconceito, que você, os misóginos, as ações misóginas, elas começam a ser quebradas a partir da conscientização, né? É verdade. Vai ter também, Márcia, uma exposição, né, As Marias, né, que vai começar no dia 7, às 19 horas. E aí tem a curadoria da Kelly Ramos. Isso. E aí vai ter essa homenagem aí às mulheres ancestrais. Exato. Que lindo. A Kelly, ela é uma fotógrafa também, lindíssima, tem um trabalho maravilhoso, né? Agora ela vem com um trabalho, ela vem com essa curadoria. Essa exposição ela é uma exposição muito interessante, porque ela traz os vários olhares, por isso Marias, né? As várias Marias. E para as exposições, que também são lá no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone, as pessoas podem fazer agendamento para visita guiada. Então, durante o do dia 7, que é a abertura, até o dia 29, quem tiver interesse pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura e agendar. É aberto o tempo todo, a visita é aberta. Mas se quiser ir com um grupo, se a escola quiser fazer uma visita, pode ligar a agenda com a nossa coordenadora de artes plásticas, que é a Aline Baliberdin, e ela faz a visita guiada junto com a curadora da exposição. Tá certo. Tem mais algum evento que ficou de fora? Acho que o evento Rock no Parque, né? Isso, o Rock no Parque, nós vamos ter aí o Desconcerto, que é com a banda cover da Pitty, e Mona e Marianos, cover da Rita Lee, e a banda Ape. Só mulheres. É um mês onde a gente vai estar trabalhando com as atividades lá no Parque Max Pfeffer, feito só por mulheres. No dia 8 também nós temos uma participação lá na Escola Lídia, né, em Palmeiras, com a professora Lili, que ela vai fazer uma ação, ela vai cantar na escola para as mães das nossas crianças da Escola Municipal, da professora Lídia. Tá certo. Márcia, obrigado muito pela sua participação, esse bate-papo, a gente conhecer um pouquinho da sua história e fazer essa ligação de entender também a construção da Márcia Bellarmino. Eu que agradeço, Sandra. E, assim, a Secretaria de Cultura ela está aberta. Quem quiser procurar, nós temos os vários coordenadores de área. Estamos aí com a Paulo Gustavo para liberar toda a verba dos nossos artistas contemplados. Vem a PNAB, que é o Plano Nacional de Blanc também, que é um momento muito importante. Então, a secretaria ela está aberta para passar todas as informações para os nossos artistas. Tá certo. Obrigada por receber, obrigada por esse espaço, viu? Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com a secretária de Cultura de Suzano, Márcia Bellarmino. A gente falou sobre a programação que a secretaria
preparou, né, para essa semana do Dia Internacional da Mulher. Conhecemos um pouquinho da trajetória da Márcia como bailarina, como professora, coreógrafa, e também a gente falou um pouquinho sobre essa relação da cultura e a construção da mulher. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, o nosso muito obrigado e até o próximo. Portal da Região, a notícia que você precisa.